Vamos começar. Nos anos 80, Ciro e seus amigos, Sara e Lídia, decidem explorar uma fazenda abandonada em Areia Branca, Sergipe. Mas o que começa como uma noite de curiosidade, logo se transforma em um pesadelo sem saída. Uma lenda local sobre um espírito vingativo, conhecido como Benedita, não é só uma lenda. Eles se veem encurralados quando a entidade os aprisiona em seus domínios, jogando com os medos e arrependimentos. Enquanto tentam escapar, o grupo descobre que Benedita guarda segredos antigos e rancores que os perseguirão mesmo após a fuga. Aquela noite, repleta de sussurros e sombras, deixa marcas que eles jamais esquecerão. Olá, me chamo Ciro, e essa história aconteceu no início dos anos 80, em 82 para ser mais preciso, lá nos meus tempos de juventude, numa noite abafada em Areia Branca, interior de Sergipe. Eu tinha 21 anos e estava com duas amigas, Sara e Lídia, ambas com 20. Sara nos disse que um parente distante da família dela deixou para ela uma fazenda de herança. Então convidou eu e Lídia para explorarmos a fazenda. Convite irrecusável. No primeiro final de semana livre, partimos. A viagem de Aracaju até Areia Branca é bem curtinha, uns 40 quilômetros. Chegamos no final da tarde de um sábado. Decidimos chegar no início da noite só por conta da emoção, como éramos tolos. A fazenda era uma estrutura decrépita, isolada e cercada por árvores retorcidas. A casa principal estava em ruínas, como se não quisesse visitas. Lídia relutava, sentindo algo estranho no ar. No entanto, convencidos pelo entusiasmo de Sara e por não termos nada melhor para fazer, seguimos para o interior da casa. Havia pinturas antigas e rachadas nas paredes, retratando pessoas que pareciam nos seguir com os olhos. A cada cômodo, o silêncio e a escuridão pareciam nos apertar mais. Sara, com um nervosismo mascarado de bravura, liderava o grupo. Lídia estava quieta, segurando meu braço com força, os olhos arregalados, enquanto eu tentava esconder meu medo. Ao andar por ali, o tempo parecia distorcido, como se algo estivesse fora de lugar. Os poucos móveis que ainda restavam estavam empoeirados e carcomidos pelo tempo. A casa era ampla. Tinha varanda na frente e atrás, sala e cozinha amplas. Havia um cômodo que parecia ser um escritório, mas não conseguimos averiguar, pois a porta estava emperrada. Algo por dentro estava impedindo de abri-la. Na parte de cima estavam os quartos. E antes mesmo de pensarmos em subir, ouvimos um rangido vindo de lá, como passos. Olhamos para o teto e Sara sussurrou: "Não estamos sozinhos." Lídia quis correr. Eu a segurei pelo braço e disse para ela se acalmar, e mesmo na escuridão pude notar seu rosto empalidecido e aterrorizado. Eu fiquei imóvel, não por ser corajoso, mas porque não consegui me mexer. O medo me paralisou. Sara recuou e, mesmo hesitante, decidiu avançar e investigar o que seria aquele barulho. E ainda nos arrastou junto. Com a lanterna trêmula de Sara como guia, subimos, pé ante pé, degrau a degrau. Quando apontamos no topo da escada, vimos uma sombra humana parada no fim do corredor, imóvel. Aquela figura parecia nos observar, sem rosto, apenas uma silhueta que não parecia muito feliz com a nossa presença ali. Sara, até então valente, congelou. Não sabia o que fazer. Lídia começou a recuar e dizia para irmos embora. E eu fiquei na dúvida, se fugia com a Lídia ou se arrastava a Sara. Enquanto decidia o que fazer, Sara voltou do transe em que estava e avançou, ignorando nossos apelos para desistir. Tentamos segui-la, mas a presença se aproximou e o corredor parecia se estender interminavelmente. A lanterna falhava e o medo virou pavor. A silhueta desapareceu, mas o peso daquele encontro ficou. Decidimos que era melhor sair dali. Porém, ao tentarmos descer as escadas, elas pareciam ter mudado, levando-nos para outros cômodos. Cada porta que abríamos nos conduzia a um lugar diferente, como se a própria casa estivesse nos conduzindo. Sara começou a murmurar algo sobre uma maldição local, enquanto Lídia e eu tentávamos manter a calma. Ela insistia que havia um espírito antigo ali, alguém que nunca deixou aquela fazenda. A cada segundo, as portas se fechavam e rangiam, como se fôssemos prisioneiros. Sara, então, nos confessou que havia algo, uma informação que ela julgou desnecessária e não nos contou. Segundo ela, essa fazenda já havia sido herdada fazia tempo, mas seus pais não lhe falaram, pois tinham medo das histórias que contavam sobre a fazenda. Eram histórias perturbadoras sobre rituais e sacrifícios realizados na fazenda. Havia um nome muito citado: Benedita. Ela, segundo os relatos, fora uma mulher injustamente acusada de bruxaria e abandonada para morrer. Diziam que seu espírito nunca descansou e que a fazenda agora era o lar de sua fúria.
E só agora você diz isso, reclamou Lídia. Sara disse que não achou que era verdade, mas apenas conversa fiada para assustar crianças. Foi então que tudo pareceu mudar. As velas nas paredes acenderam sozinhas, projetando sombras que pareciam formar o rosto de uma mulher. O sussurro de Benedita começou a preencher o ambiente, e seus lamentos nos fez tremer de medo. Ela estava em todos os lugares, e sentíamos seu toque frio. A fazenda ficou escura. A lanterna de Sara parou de funcionar, e começamos a ouvir passos pesados e ecoantes. Em pânico, corremos para a saída, mas a porta havia sumido. O som de passos e risadas distantes se intensificava, como se Benedita brincasse conosco. Sentíamos sua presença, e ela não estava feliz. Lídia começou a rezar baixinho, enquanto eu tateava a parede tentando encontrar a porta. Sara olhava ao redor, seus olhos vidrados, como se estivesse hipnotizada. Ela começou a repetir o nome Benedita, como se estivesse encantada. Eu e Lídia gritamos para que ela parasse, mas suas palavras apenas aumentavam nossa agonia. Finalmente, Sara parou de murmurar e caiu no chão, trêmula. Parecia outra pessoa, e seus olhos, vidrados e escuros, me fizeram duvidar de que ela ainda era Sara. Lídia a puxou, implorando que não nos deixasse, mas a sensação de desespero tomava conta. Eu tentei manter a sanidade, mas a cada segundo sentia que a presença de Benedita nos consumia. Olhei para o lado e vi a porta emperrada. Não tive dúvida. Corri feito louco e me joguei com tanta força que ela abriu. Voltei e arrastei a Sara, enquanto a Lídia corria na frente. Mas ao entrarmos estávamos em um local escuro e sem saída, onde um cheiro azedo se impregnava. Era impossível sair. Sabíamos que não podíamos vencer aquele espírito. Lá ouvimos uma voz que nos chamava para dentro das sombras. O frio era intenso, e uma figura se aproximou lentamente. Era Benedita, o rosto desfigurado pelo ódio, os olhos cheios de vingança. Ela se aproximou de Sara e com uma voz amarga a chamou de invasora, como se cada palavra fosse uma lâmina. Percebemos que ela não nos deixaria sair vivos. Lídia e eu tentamos proteger Sara, mas a presença de Benedita era esmagadora, drenando nossa energia, como se cada suspiro nosso fosse uma vitória dela. Cada segundo parecia uma eternidade, e Benedita sorria, seus dentes amarelados nos amaldiçoando silenciosamente. Ouvimos a risada de Benedita crescer enquanto a escuridão se aproximava. No último impulso de coragem, puxei Sara e Lídia e disse em voz alta que estávamos arrependidos, que não queríamos desrespeitar seu lar, e sabíamos que ela tinha sido injustiçada. Benedita hesitou. A expressão em seu rosto mudou para algo quase humano. Nesse tempo em que Benedita parecia refletir sobre o que falamos, a porta se abriu, e corremos para fora, tropeçando no chão, até chegarmos ao campo aberto. Olhamos para trás e vimos Benedita na janela, seu rosto obscurecido, mas seus olhos brilhando nos acompanhando. Não estávamos mais seguros. Entramos no carro e fomos embora, mas a presença de Benedita nunca nos deixou. Passaram-se anos, mas seus olhos, cheios de rancor, ainda nos assombram. Sempre que vejo uma fazenda abandonada, lembro-me daquele rosto e dos lamentos sufocados que ecoaram naquela noite. Sara nunca se recuperou totalmente. Dizem que ela ainda repete o nome Benedita em sussurros. Lídia e eu tentamos esquecer, mas todos os anos, no aniversário daquela noite, ouvimos sussurros. Talvez Benedita ainda espere por nós, em areia branca nos vigiando da escuridão, esperando o momento certo para nos chamar de volta. Alguns dizem que a fazenda foi destruída anos depois, mas dizem que em algumas noites, a casa é vista no terreno que sobrou. Quem se aproxima conta que ouve risos e vê luzes nas janelas. Benedita continua lá, a protetora furiosa daquelas ruínas. Histórias como a de Benedita são mais do que apenas lendas. Elas guardam os segredos de dor e injustiça que ecoam até hoje. O que aconteceu com Sara, Lídia e Ciro prova que o passado nem sempre fica enterrado. Se você se sente curioso sobre o que há além dos lugares que evitamos, compartilhe essa história e lembre-se, algumas portas devem permanecer fechadas.